Olá pessoal, como é que vão todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez falando aqui com vocês sobre acupuntura. E uma questão que vira e mexe e volta é o conceito das síndromes energéticas e o conceito de técnicas de tonificação e sedação, duas coisas que todo mundo que já me acompanha assistindo aqui esses vídeos sabe que eu não gosto muito de trabalhar com esses conceitos, então tem gente que fala que para fazer um diagnóstico direitinho, então a gente tem que trabalhar com ou é feito o diagnóstico pelas 8 síndromes ou pelo conceito de 5 elementos, e eu particularmente gosto de trabalhar com a técnica dos 5 elementos. Ok, por que eu não gosto de trabalhar com o conceito de síndromes? Porque síndromes, bem, para quem não sabe o que são as síndromes, são 8 as síndromes classificadas dentro do conceito de medicina chinesa. Então alguém pode ser classificado como um problema de uma síndrome de Yin e Yang, excesso de deficiência. Daí o conceito também de tonificação e sedação está implícito dentro desse conceito de síndromes. Então, Yin, Yang, excesso de deficiência, superficial ou profundo. Então, uma queixa pode ser mais superficial, mais profunda, e calor e frio, que são formas de manifestação. Então, por exemplo, um diagnóstico feito pelas síndromes de uma pessoa com uma arritmia cardíaca. Então é dito que ela pode estar com um excesso de energia yang no coração, ok? Mas também podemos considerar que pode ser que esteja acontecendo com ela uma deficiência da energia yin no coração. Então, tanto o excesso de energia yang como uma deficiência da energia yin no coração poderiam estar relacionados com o quadro de arritmia. Alguns dessas pessoas que trabalham com esse conceito falam que a diferença seria uma quantificação. Então, um excesso de energia yang daria sintomas maiores do que uma pessoa que tem uma deficiência de energia yin no coração. Bom, mas esse é um conceito que eu sempre digo que é muito específico, é muito focalizado num problema só da pessoa e não tenta entender o todo. E o conceito de 5 elementos trabalha melhor com essa ideia. Para passar uma ideia de como isso daqui funciona, por que eu gosto mais dessa avaliação pelos 5 elementos do que simplesmente por essa avaliação pelas síndromes, eu vou passar aqui um caso para vocês, então vocês vão dar licença que o caso está anotado aqui, então eu vou estar colando de vez em quando eu vou estar colando o que eu tenho aqui. É o seguinte, é uma pessoa, então, para dar um exemplo, primeiro, tá, todos os casos que eu coloco aqui, antes de mais nada, não são fictícios, são pessoas reais, tá? A única coisa que tem uma tarjinha aqui, né? Os nomes dos personagens foram modificados, ok? Para então não comprometer a identidade de uma pessoa, da pessoa que eu estou analisando aqui. Ou vou focalizar só alguns dados, ou eu vou fazer pequenas alterações, mas que não comprometem a avaliação original que foi feita, ok? E o nome da pessoa que não é original, tá bom? Então, vamos lá. Tenta acompanhar junto, tenta fazer essa avaliação. Então, essa pessoa aqui, vamos chamá-la de Débora. A Débora está mais ou menos com 40 anos de idade. Ela é casada e a queixa dela é arritmia. Então, ela também tem um quadro de arritmia. Bom, o que está acontecendo com ela? Primeiro, eu estou associando isso daí com a energia do coração, arritmia cardíaca. Aí tudo bem. O interessante do caso da Débora é que ela passou outros dados importantes para a gente. Ela começou a falar que ela sente essa arritmia há pelo menos uns 5 anos. Há 5 anos ela tem feito um tratamento, essa arritmia tem sido cada vez mais grave, inclusive ela já foi internada por causa dessa arritmia. Fizeram uma série de tratamentos e não estão conseguindo surtir efeitos, tratamentos médicos. Ok? E nos últimos tratamentos uma coisa começou a acontecer, ela começou a apresentar quadros alucinatórios, ela começou a apresentar alucinações. Acreditando que fosse pelo uso dos medicamentos, outros medicamentos foram usados para tratar o seu problema do coração e as alucinações se mantiveram. E é por isso que ela, pensando que estava com algum problema, tá, mental,
Foi mandada ao psiquiatra, inclusive. Psiquiatras receitaram mais medicamentos, só que também não está ajudando nada. Ela está ficando meio que dopada durante o dia. Isso está incomodando muito ela e é por isso que ela resolveu fazer um tratamento de acupuntura. Ok? Então, é um quadro que ela começou a ter alucinações. E qual é essa alucinação dela? Ela fala que ela se vê como uma criança. Ou melhor, não é que ela se vê como uma criança, ela olha para ela mesma, é como se ela, criança, estivesse à sua frente. Ela falou assim, ela se vê como ela era, quando ela tinha mais ou menos 9 anos. E essa imagem aparece na frente dela, como se quisesse falar com ela, mas a voz não sai, ela não consegue falar. Né? E ela vê isso daí nitidamente, como se ela mesma estivesse à sua frente com a idade de 9 anos. Então, tem um dado a mais aí pra gente, e esse dado para mim tem relação com, bom, alucinações, eu penso em imaginação. E quando eu penso em imaginação, eu associo isso daí com a energia do elemento metal. E energia do elemento metal, então, tem relação com a energia do fogo, porque o fogo controla a energia do elemento metal. E é interessante, foi só depois que ela começou a fazer o tratamento e que o metal começou a sofrer esse tipo de interferência. Enquanto não estava sendo feito tratamento no coração dela, não havia esse problema da oxigenação. Aí levantando outros dados, começando a conversar melhor com ela, a gente começou a levantar mais dados e então a gente começou a pensar o seguinte. Eu comecei a pensar o seguinte. Ela está alucinando com ela com a idade de 9 anos. Quando eu penso em idade, uma idade da infância, então, eu vou associar isso daí também com a energia do elemento água. E a água é aquele que controla a energia do elemento fogo. Então, de repente, o paciente não tem problema de fogo, mas está com problema da energia do elemento água que não controla o fogo. E é por isso que, então, quando ela começou a tratar o coração, isso afetou a energia do metal, porque metal alimenta a energia do elemento água. Então, existe uma ligação entre metal e água para mim. Então, fui conversar melhor com ela e aí veio um outro dado interessante. Ela falou que ela engravidou 3 vezes, sendo que teve um aborto, então, que foi a segunda gestação dela, e as 2 gestações que não tiveram problema, tá? Ela falou que foram 2 gestações muito difíceis, quase que perdeu as 2 crianças também, tá? Mas que conseguiu sustentar as suas 2 gestações. Mesmo assim, teve 3 gestações difíceis e uma delas, tá, acabou sendo um aborto. E para mim isso tem relação com a energia do elemento água. Desculpa, gente. Isso tem relação com a energia do elemento água, porque a água tem relação com a energia ancestral, que está relacionada com a energia da fertilidade. Então, para mim, isso indicaria que a energia do elemento água estava muito fraca, a ponto de não ter sustentado direito de gestações, tá? Tem dificuldade nas gestações. A água estando fraca não controla fogo. Fogo, então, fica mais exuberante, causando então arritmia cardíaca. Ao tentar dispersar essa energia com medicamentos, essa energia acabou movimentando-se para metal, criando uma dominação sobre metal. Metal esse que já estava tentando ceder energia para a água, porque metal alimenta a água. Ou seja, eu tenho aqui um quadro maior do que está acontecendo com essa paciente. Ela não tem só uma arritmia. Ela é um paciente que possui então um comprometimento entre as energias dos elementos fogo, metal e água. Para tratar ela, então, eu não vou tratar só a energia do elemento fogo. Porque ao tratar fogo, como não tinha a visão geral, estava muito focalizado no problema de fogo, tá? Criei esse tipo de consequências em metal. E isso poderia comprometer ainda mais a energia de água dela. Tá? Então isso daí é um dado importante. Porque na medicina chinesa, então, o mais importante não é simplesmente tirar os sintomas. O que eu tenho que fazer é tratar um paciente. E é isso que o erro que muitas vezes acontece quando a gente focaliza no conceito de síndromes. É como se a gente ficasse focalizando somente um aspecto da pessoa. Então, é por isso que eu comparo. O conceito de síndromes é bem parecido com o conceito de nomear uma doença. A mesma coisa que a gente faz na medicina ocidental. Então, o paciente tem uma bronquite, uma gastrite, mas ele não é uma bronquite, ele não é uma gastrite. E é isso que é importante para nós dentro da medicina chinesa. A avaliação do todo, a avaliação do paciente, para não tratar apenas um problema específico. É por isso que também alguns tratamentos que são muito focalizados, por exemplo, tratamento de dor.
Tem muitos tratamentos hoje em dia que tem focalizado muito aspectos de tratar a dor do seu paciente. Mas eu costumo falar, tratar a dor, você só está tirando às vezes um problema que está acontecendo com ela, com essa pessoa, mas não está tratando de fato. A comparação que eu faço, você compra uma casa e manda instalar um alarme lá para te proteger. Aí de repente no meio da noite o alarme dispara. Tá? O que você faz? Bom, você tem um controle remoto do alarme da sua casa, você vai lá, desliga o alarme e volta a dormir tranquilamente? Lógico que não, né? Porque se desligou o alarme, mas o ladrão continua lá dentro da sua casa assaltando, roubando tudo que você tem. De repente pode comprometer até a sua segurança lá dentro. Ok? Então, o que eu estou fazendo se eu estou tratando só a dor? Se eu tiro a dor, só simplesmente tiro a dor, é como se estivesse fazendo o quê? Estou desligando o alarme. Só que o ladrão, o problema de fato, continua lá dentro da pessoa. Tá? Então, dor muitas vezes é só um alarme, ele está te avisando, olha, tem alguma coisa acontecendo de errado. Tirei a dor, fiz um tratamento que tira a dor magicamente. A pessoa fala, nossa, não estou sentindo muito bem, não sinto mais a dor. Em compensação, o problema continua e futuramente isso vai comprometer a pessoa de alguma forma. Então, a gente tem que ter essa visão um pouco mais relacionada com a acupuntura. E é isso que os 5 elementos nos permitem fazer. Não focalizar só o presente da pessoa, mas observar como o passado tem relação com aquele presente que ela tem. E também projetar isso daí para o futuro, para que nós possamos fazer um tratamento não só curativo, mas principalmente um tratamento preventivo. Então, lembre-se, eu não estou falando de tratamento aqui. Futuramente eu vou falar alguma coisa sobre tratamentos também. Algumas pessoas têm pedido para mim, Celso, que pontos são legais para me tratar, sei lá, gastrite, hernia de disco e outros problemas. Bom, esse vídeo também está servindo para mostrar para vocês. Desculpa, gente, eu não trato, eu costumo falar até para os meus alunos dos cursos que eu não curo gastrite, eu não curo bronquite, eu não curo nada disso, tá? Eu trato pacientes. Se eu fosse tratar gastrite, bronquite e tudo mais, tá? Quem trata bronquite e gastrite é a medicina ocidental. Agora, eu foco no tratamento do paciente. Eu vou tratar o seu João, que tem gastrite, e o tratamento vai ser diferente da dona Maria, que também veio com um diagnóstico de gastrite. Mas que para mim, isso não adianta. Eu não vou tratar a gastrite deles, eu vou tratar o seu João, a dona Maria, o seu José, e assim por diante. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi útil, eu vou colocar outros vídeos aqui nesses mesmos temas. Esse caso que eu passei para vocês é bem interessante, né? Por favor, pedir para vocês darem um joinha, darem um ok, então para mim nesse canal, compartilhar o vídeo e assinem também o canal. Se você não está assinando, tá? Se você estiver assinando, tem um sininho que fica instalado aqui embaixo, tá? Onde você vai poder então clicar no sininho também, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai estar sendo avisado. E visite o site shailong.com.br. Lá todas as informações sobre os cursos que eu dou estão disponíveis e também produtos esses que eu vou estar colocando umas novidades bem legais daqui a pouco, né? Em breve. Então vocês vão poder estar tendo acesso a todos eles. Tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e nos encontramos em outras ocasiões. Tá ok? Tchau, até breve.